Olá, pessoal. Aqui é a professora Carol. Tá? Estamos aí, né, cumprindo mais essa etapa. Vamos para o capítulo 13, então, Imperialismo na África e na Ásia. Tá? Bom, pessoal, a gente estudou um pouquinho desse conteúdo no ano passado. Né? Falei aí para vocês da questão da, entre aspas, missão civilizadora do homem branco, né? O europeu metido a besta que achava que ia trazer desenvolvimento aí para os países africanos, países asiáticos. Tá? Vamos lá então, como isso aconteceu. Gente, tá? Aqui vocês estão vendo uma charge, né, que ocorria nos jornais aí europeus do século XIX, né, por conta da chamada partilha afroasiática. Ou seja, por que a partilha afroasiática? Se vocês, né, observarem o mapa do continente africano, vocês vão ver, né, o continente africano todo fatiado. E não é por acaso, não. Isso acontecia porque os países europeus eles estavam com esgotamento do mercado consumidor e com pobreza de recursos naturais. Então a ideia era buscar recursos naturais fora da Europa, né, e também explorar essa mão de obra, né, e também explorar o mercado consumidor em outros países, certo? Então por isso que a gente fala nessa partilha afroasiática como uma questão aí de estratégia de sobrevivência desses capitalistas. Aliás, expansão, não digo nem sobrevivência porque quem sobrevive, né, são os mais pobres, né, mas sim de expansão desses capitalistas. Tá? Bom, gente, como eu falei para vocês, havia um esgotamento do mercado consumidor europeu, em especial das duas maiores potências da época, que era a França e a Inglaterra. A Alemanha não ficava muito atrás, até porque no final do século XIX ela começa um processo de unificação que vai dar aí um gás aí para o seu desenvolvimento econômico, certo? Então o fato é, os europeus estavam muito mais interessados em explorar a matéria-prima fora da Europa e explorar a mão de obra fora da Europa. Vamos ver como é que isso aconteceu aqui. Bom, gente, essa charge aqui ela é bem clara, né? Ela mostra um vazio na África e a riqueza indo aí para os países europeus e também, é claro, para os Estados Unidos. Né? E a gente vai ver as estratégias que esses europeus eles utilizaram para explorar a África, certo? Bom, gente, a busca de mão de obra, vocês estão vendo aí algumas, né, uma gravura aí da época, né, com soldados belgas no Reino do Congo, né, que foi uma das ocupações mais cruéis e violentas, né, de um país europeu na África, certo? Aqui, gente, o que vai acontecer em sentido prático? Né, o que eles vão fazer, né, o que os países europeus vão decidir fazer para explorar esses países e como explorar. Né? Teve a Conferência de Berlim em 1885, que foi imposta aí, né, aliás, proposta por Otto von Bismarck, esse senhor aí que vocês estão vendo à esquerda com um bigode saliente. E aqui aparece, né, do lado direito, aparece uma charge dele, né, com uma faca, né, fatiando a África como se fosse um bolo. Tá? Aqui, né, uma imagem, né, no jornal, né, que rolava aí em alguns países europeus, né, a própria Conferência de Berlim, né, com representantes europeus aí, decidindo as extensões territoriais aí a serem ocupadas na África. Tá? Gente, outra coisa, esse imperialismo europeu também tem um nome de neocolonialismo, né? Ou seja, era uma forma de explorar essa mão de obra, explorar esses recursos, né, com lideranças locais, lideranças que já estavam lá na África, né, nesses países africanos, mas que seriam totalmente ligados e coniventes aos países europeus. Tá? Diferente do colonialismo, né, europeu que nós vimos, né, lá no século XV, XVI, né, que tinha escravidão aí e, né, os pactos coloniais. Tá? Bom, gente, mapa da partilha. Como vocês podem observar aí no mapa, né, vocês estão vendo aí vários países fatiados, né, linhas bem precisas, retas. Né, isso não é à toa, não. Né, realmente a África ela foi toda dividida aí por esses países europeus. Né? Então, gente, ó, essas não dá para ver muito aí, mas a cor amarela aí,
né? Ela representa os países que eram dominados aí pelos franceses, tá? A parte aí em verde mostra os países que eram dominados pelos ingleses. Também tem ali, ó, Portugal, em marrom, né? Tem Angola ali. Tem também a Alemanha, né? Ali em rosa, certo? E também tem ali, ó, a Itália, na Líbia, certo? A Bélgica ali, gente, ó, no Congo belga. Tá? Então, quer dizer, nós temos vários países europeus aí tomando frente a essas explorações de recursos naturais e exploração também de mão de obra. Vamos ver alguns desses países europeus, como é que eles dominavam esses países africanos. Tá? Bom, gente, aqui ó, eu trouxe para vocês um mapa de como eram essas etnias e sociedades africanas antes da partilha afroasiática. Né? Então, nós tínhamos aí, ó, reinos do Congo, né? A gente tinha o reino da Abissínia, tinha o reino de Gana, né? Todos vocês podem ver, né, que eles são bem diferentes dessas divisões aqui retinhas. Né? Elas são bem irregulares aí, como vocês estão vendo. Tá? Bom, gente, a missão civilizadora do homem branco também era um dos pretextos aí que esses europeus utilizavam para trazer desenvolvimento aí para esses países africanos. Né? Aqui tem uma charge, né, do tio Sam, né, os Estados Unidos carregando nas costas os africanos. Aqui os africanos representados aí de uma maneira extremamente caricata, né, racista mesmo, com lábios grossos, com olhos grandes, né, quase um aspecto animalesco. Né? Então a gente pode ver que é uma charge bem, um teor bem racista daquela época, infelizmente. Né? Bom, gente, os franceses na Argélia. A Argélia, durante muitos anos, aí, ela foi dominada pelos franceses. Né? E aqui, gente, ó, do ladinho esquerdo, vocês estão vendo um antes e depois, o colonialismo e o neocolonialismo. Né? O colonialismo, né, ali tinha a característica da escravidão, ali tem, né, uma corrente ali que diz slavery, escravidão, né? E ali, do outro lado ali, né, o homem já engravatado ali, uma corrente dizendo mídia, ou seja, existem escravidões, só que escravidões diferentes. Né? E aqui a Argélia, gente. Bom, como é que os franceses dominavam a Argélia? Através da exploração aqui, ó, de propriedades agrícolas. Né? Foi uma imposição muito mais cultural aí, em termos de eles tinham imposição do cristianismo, né? Em termos também aí de expropriação dessas propriedades para que, né, os artefatos agrícolas fossem produzidos na Argélia. Tá? Bom, gente, agora a gente vai para a dominação do Congo belga. Né? Esse senhor aí barbudo que vocês estão vendo do lado esquerdo se chama Leopoldo II. Né? Ele foi desculpa a palavra, mas um grande de um cretino. Né? Ele vai impor, né, através de leis, castigos físicos às tribos africanas que não obedecerem aí às suas leis. Né? O maior interesse aí dos belgas no Congo era o comércio de marfim. Aí no lado esquerdo, no lado direito, vocês estão vendo um elefante, né, morto. E dois caçadores ali em cima, né, super orgulhosos, né, porque conseguiram caçar um elefante. Tá? Bom, gente, eu fiquei um pouco de dúvida se eu ia colocar essa imagem para vocês, né, porque é uma imagem triste também, né, e que expõe, né, a indignidade em relação ao quanto esses africanos eles sofriam com essa dominação dos belgas no seu país. Quem não era obediente, quem se rebelava contra essa dominação, tinha esses castigos como tirar dedos, tirar mãos, né, tirar pedaços de pé também. Tá? Bom, gente, dominação inglesa no Egito. Então, gente, a dominação inglesa no Egito ela vai até o começo do século XX. O que vai acontecer aí? Né? O Egito ele vai servir aí de exploração para os ingleses, né? Especialmente botei uma
imagem das pirâmides no Egito, né? Essa imagem ela representa o quanto os ingleses eles acabaram usurpando, né, artefatos, materiais, ouro, amuletos que estavam nessas pirâmides e o que servia para o comércio ilegal também. Tá? Mas o principal interesse, né, dos ingleses era o Canal de Suez. Dá uma olhadinha aí no mapa, né? Canal de Suez um pouquinho à direita aí faz uma ligação com a Ásia. Né? Então era um elo de ligação aí da África com o Oriente Médio. E além do mais, né, eles tinham interesse no algodão egípcio, que eles tinham uma qualidade, digamos assim, mais superior ao algodão comum. Ele era mais resistente. Bom, as consequências do imperialismo europeu. Bom, gente, esse imperialismo europeu, como nós vimos, né, no outro mapa, né, aquele mapa antes da Conferência de Berlim, existiam muitas rivalidades étnicas dentro da África. Né? Muitas rivalidades étnicas. Eu trouxe aqui para vocês pelo menos umas 10, né, de etnias diferentes. Bom, eles tatuavam os corpos, né? Eles se enfeitavam conforme aí suas tradições tribais, né? Os seus dialetos. Muitos, gente, historicamente eram de etnias inimigas. E essas etnias inimigas, quando os europeus eles fizeram essa partilha, eles colocaram muitas dessas etnias juntas. Isso servia como uma estratégia, porque esses inimigos que estavam no mesmo país, vamos dizer assim, eles acabavam rivalizando entre si, né, e não vendo qual era o real inimigo naquele momento, que era o europeu que explorava a mão de obra, explorava recursos naturais, explorava a matéria-prima. Tá? Então, gente, eu trouxe uma imagem da chacina em Ruanda em 1994. Né? Bom, gente, se vocês olharem no mapa, gente, Ruanda ele é um país que não faz contato nenhum com o mar. É um país isolado. Né? E os Tutsis e os Hutus, que eram inimigas históricas, né, que estavam no mesmo país, eles entraram em conflito esse ano. Incentivado por uma porção de acontecimentos que vai resultar em 800 mil pessoas mortas entre Tutsis e Hutus. O que é mais interessante, o mais triste, é que a ONU não interveio nisso. Né? Isso foi em 94. E aqui nós temos, né, um memorial em Kigali, a capital de Ruanda, às vítimas desse massacre. Esse memorial, a gente tem essa foto aí no livro de vocês, mas vale, né, a gente lembrar, né, que esse massacre que ocorreu em Ruanda é um dos maiores símbolos, não apenas dessa rivalidade que ocorreu dentro de Ruanda, mas sim da estratégia. Por que os europeus eles fomentavam essas rivalidades? Tinha uma estratégia isso. Né? Era para justamente eles continuarem rivalizando entre si, para eles não verem qual era o principal algoz, qual era o principal vilão da história, que era o europeu. Tá? Seguindo, agora a gente vai para o imperialismo europeu na Ásia. Tá? Gente, como vocês estão vendo aí, né, imperialismo na Ásia e na Oceania, início do século XX, a parte em rosa é o imperialismo britânico, ou seja, dos ingleses. A gente vai ver, gente, que até 1918 a Inglaterra é a rainha da cocada preta, né, como diz o outro. Ela domina vários mercados, né, ela domina aí vários governos, digamos assim, diretamente. E vamos ver como é que ela se colocou na Ásia. Tá? Aqui, gente, o Japão e a Revolução Meiji no século XIX. Teve imperialismo japonês, até porque esse imperialismo ele vai ser muito importante para a gente entender, ó, o Japão aqui, ó, de vermelho, nessa outra região aqui, como ele vai passar a dominar não só a Coreia, mas também a China, lá depois aí de 1918. Né? O Japão vai dominar a China, assim como vai dominar boa parte aí dos países da Oceania. Tá? Isso mais lá para frente, né? Isso mais lá para a década de 20.
Tá? Então, gente, o que os japoneses fizeram? Teve a Revolução Meiji no século XIX, que vocês estão vendo, né, a imagem na direita do imperador Mitsuhito. Esse imperador Mitsuhito, ele teve uma grande sacada. Né? O que ele fez? Ao invés de ele importar a tecnologia que vinha de fora, ele passou a copiar as técnicas industriais dos outros países. Né? Isso fez com que o Japão se tornasse um país autossuficiente, ou seja, sem precisar da ajuda de outros países. E é isso que vai fazer com que o Japão ele prospere economicamente. Bom, gente, imperialismo inglês na China. Né? Existia um grande interesse aí dos ingleses na China. Né? Imagina só, gente, a China, maior mercado consumidor do mundo. Né? Grande parte da população mundial está lá. Né? Então, quer dizer, era um mercado que os ingleses eles estavam louquinhos para explorar. Né? A gente viu aqui, né, nesse outro mapa, que os ingleses eles estavam abocanhando aí grande parte desses países aí da Ásia. Só faltava a China. Né? E a China, né, era um país aí muito fechado aos interesses capitalistas de fora. Só que a Inglaterra, gente, bem estratégica, acho que a gente comentou isso ano passado. O que a Inglaterra vai fazer? Vai começar a contrabandear ópio, né, para a China e vai passar a viciar grande parte da população. O que vocês estão vendo aí à direita, né, a papoula, né, que ela serve aí para retirada do ópio. E o ópio ele é um anestésico, né, serve aí para trabalhar assim com amenização de dores, né, e vicia, altamente viciante. Então, até que vocês estão vendo aí, né, à direita de vocês, os chineses aí bem doidões aí, com infelizmente viciados, o que vai obrigar a China, né, a abrir esse mercado, o que vai provocar a chamada Guerra do Ópio, de 1839 até 1857. Né? Os chineses vão perder essa batalha, vão ter que assinar um tratado para abrir 6 portos aos interesses ingleses. E, além disso, eles vão ter que dar Hong Kong para os ingleses, que passa a ser um protetorado inglês e não mais chinês. Bom, gente, a resistência à dominação europeia. Pois é, o que vocês estão vendo aí, gente, são os chamados cipaios. Os cipaios na Índia, gente, eles eram soldados, né? Eram soldados indianos que, num primeiro momento, eles seguiam as ordens dos ingleses. Acontece que muitos desses cipaios, né, revoltados com até mesmo a diferença de tratamento que eles tinham em relação aos ingleses, eles organizaram uma revolta, chamada Revolta dos Cipaios, em 1857, né, o que vai determinar aí também a expulsão momentânea de alguns ingleses, mas é claro, vai ter uma represália. E se destaca aí, gente, a figura aí da Rani Lakshmibai. A Rani Lakshmibai, ela foi um símbolo de resistência, uma mulher que vai lutar aí ao lado, né, dos indianos na revolta dos cipaios. Aí, né, à direita vocês estão vendo um soldado cipaio. Bom, gente, os Zulus e a batalha de Isandlwana, em 1857 também. Né, a gente está vendo os Zulus, que eles também empreendiam táticas de guerrilha também contra os dominadores europeus, em especial aí mais ao sul, né, que eram os belgas e também os alemães. Né. Os guerreiros Zulus também fortemente armados, aí, bem organizados. Tá. E, né, eu vou ficando por aqui. Né. É o que vocês precisam saber no momento para responder as questões de vocês, né, do livro aí do capítulo 3. É isso aí, um abraço, nos vemos, até.